Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é Maratonamos da Umbrella Academy. Muito legal. No dia 15 de fevereiro, ele estreou na Netflix seu novo produto original, né, The Umbrella Academy, que é baseado numa HQ que tem o mesmo nome. Na verdade, pelo que eu dei uma olhada, não estou falando, são várias HQs, né? Parece, acho que sim. Uhum. Mas enfim, e aí a gente fez uma maratonazinha, né? Coincidentemente voltou com a semana em que a gente volta dar aulas, então a gente teve que organizar melhor para conseguir assistir. A gente conseguiu assistir, na verdade, foi um episódio um dia e o resto em dois. Então a gente viu praticamente, sei lá, uns 5 num dia, 4 no outro. Foi mais ou menos Nós isso. acabamos de assistir o último episódio. Foi mais ou menos isso. Em 3 dias a gente maratonou. É prazeroso, dá vontade de assistir um depois do outro. Então, assim, não é difícil de maratonar, não, mas também não é impossível de parar. Assim, não é aquela coisa tipo, que você, ai caraca, eu tenho que continuar. Não. Dá vontade de continuar, mas não é assim que eu preciso. Não. É muito denso, né? Assim, eles precisavam muito de um psicólogo naquela casa. Não, assim, eles vivem em conflitos psicológicos, todos eles têm dramas e assim, são individualidades, personalidades muito complexas, muito confusas e traumatizadas. O que eu acho que às vezes acaba acontecendo é que fica muito drama. E muito conflito. Então tem muita briga. Como o conflito, muito briguinhas entre eles. Como o conflito deles é muito pesado, eu acho que isso é até uma intenção, né? Como o conflito é muito pesado, eles tentam trazer isso para os diálogos deles, para as cenas em que os irmãos não consegue. Acaba ficando muito físico. E aí fica um troço. Eu achei que as cenas ficam muito pesadas, você fica incomodado de ver aquela relação entre eles. Em vários momentos, não é que eu quisesse parar de assistir, mas me incomodava aquela relação entre eles de atrito. Porque eles não se resolvem. Por isso que eu falo, precisava de um psicólogo. Eles não saem, a discussão, ela tá sempre no mesmo ponto, ela sempre volta. Então, por mais que eles estejam ali colocando para fora, é meio que colocando para fora, cada um coloca o seu. Ninguém tá realmente escutando o outro, trocando, crescendo, aprendendo e mudando. O que é a Umbrella Academy, né? Um senhor, ele basicamente compra, né? O seriado chega no episódio de falar que ele comprou as crianças. 7 crianças que nasceram todas no mesmo dia, e horário. No mesmo ano, no mesmo horário. Foram 12, todas nasceram simultaneamente. Parece que 12 crianças nasceram simultaneamente no globo. Sendo que as mães eram virgens. Então, de repente, as mães ficaram grávidas e deram à luz. E aí esse senhor comprou essas crianças e guardou todas elas no que ele chamou de Umbrella Academy. E cada criança dessa apresentou um poder especial, né? Menos a 7. Ele não deu nome para as crianças, era tudo enumerado de 1 a 7. E a 7 é a que não tinha poder nenhum dentro da história. Não fica bem claro, assim, pelo menos nessa temporada, você vê que jogou para as próximas porque exatamente ele compra essas crianças, por que elas nascem, de onde elas vêm, nem exatamente de onde ele vem. A gente vê que ele chega lá nos Estados Unidos e funda essa academia, né, a Umbrella Academy, e vai buscar essas crianças. A relação dele com as crianças também é muito ruim. Dura. Ele é muito seco, muito frio, muito duro. E ele vai além da imagem da postura científica, porque ele estaria com as crianças fazendo experiências sobre os poderes que elas têm e ao mesmo tempo treinando-as, aumentando o seu potencial e também pesquisando sobre elas. Mas a relação é muito pesada, embora elas chamem ele de pai, é pesado e não é uma relação saudável. Só para não ficar meio confuso, a série se passa com eles adultos, só que tem muito flashback. Por isso que a gente vê muitos momentos deles como crianças, a gente observa a criação deles como crianças. E tem algumas coisas que são sintomáticas, que mostram assim como que
aquela casa funciona de uma maneira estranha. A gente não vai dar spoiler aqui, né? Mas, assim, do meio pro final tu entende porquê de algumas situações. Mas, por exemplo, a mãe deles é um robô. A personagem que eles chamam de mãe é um robô. E o... eu esqueci o nome agora. Tipo o mordomo da casa. O mordomo da casa é um macaco. Que fala, usa roupa... que é um dos pontos altos, assim, inclusive da série. A qualidade desse macaco é uma das melhores coisas que tem na série. Tá? A gente brincou dizendo que Umbrella Academy eram casos de família com superpoderes, que é basicamente isso mesmo. Apesar de eles terem superpoderes, a série tem um mote, né, de um problema que eles precisam resolver, mas isso está muito mais relacionado ao próprio conflito entre eles. É o conflito familiar, que é a questão da postura da figura do pai, do autoritarismo do pai, da frieza do pai. Ao mesmo tempo, a mãe é uma figura robótica, mas é uma figura de uma mãe idealizada dos anos 50. Então ela se veste como uma mãe de anos 50, se comporta, sempre à disposição, que também talvez até um questionamento desse par, né? Essa mãe robótica, carinhosa, amorosa, doce, mas robótica, né, que não enxerga muito o mundo ao redor dela, não sai de casa. Não consegue ir além do que as regras são definidas. E o pai, que é essa figura autoritária e fria. E os filhos completamente disfuncionais, inclusive na relação deles com os pais, como também na relação entre eles. Né? Tem muito rancor, muita raiva entre eles. E eles acabam ficando disfuncionais muito por causa dessa relação com o pai. Né? Mesmo os problemas que já existiam deles quando mais novos, você percebe que a maneira como eles foram criados acabou piorando, acabou complicando ainda mais essa relação entre eles. Mas a série é boa! Sim! Assim, a série é muito boa. Do jeito que tá falando, pode parecer que é um dramalhão, pode parecer que ela é problemática. Não, ela é muito boa. Os personagens coadjuvantes, o Pogo, o macaco, né, que é computação, ele é sensacional. O Hazel e a Xaxá, que são dois assassinos que trabalham viajando no tempo. Isso a gente pode falar porque aparece logo no início da série, tem essa questão de viagem no tempo. Eles são sensacionais, assim. O Hazel, então, em alguns momentos, quando ele aparece, ele rouba a cena. Eu não sei o nome do ator que faz ele, mas assim, ele é muito bom, você consegue entender tudo que ele está pensando. O menino que faz o Five, que é o número 5, ele é, assim, excepcional. Ele tem um rosto, um olhar que te passa uma verdade do personagem dele, que a gente não pode falar muito, senão vai cortar. Eu acho que isso dele a gente pode até falar. Eu acho que porque no primeiro episódio ele tá desaparecido, né? Depois ele aparece, vamos contar o que aconteceu. Né? Não vai contar não? Não, vou não. Mas ele tem um olhar que você vai ver que incrível, você acredita no que ele está dizendo, no que ele viveu. Você compra. Né? Assim, um menino é muito bom, excelente. Assim, todos os atores estão muito bem. O elenco foi muito bem escalado. E você compra a história de todos eles. Sim, eles são carismáticos. Menos da 7. A 7 eu peguei ranço. Peguei ranço da Vilã do Branco, peguei ranço. Não tem mais agora como voltar atrás. Tô ranço mesmo, total nessa mulher. Pra mim quero distância. E você percebe claramente que não souberam. Mas no começo eu não tinha ranço dela. Né? Mas eu tenho sempre uma desconfiança, sempre tive, das pessoas que é muito mimimi. Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me quer bem. Ela é uma pessoa muito magoada, muito amarga. Lembrando que ela não é depressiva. Ela não soube lidar bem com as frustrações da vida, com os nãos, com as dificuldades. E assim, veja ela desenvolver uma coisa positiva, não, ela é negativa. Ela é invejosa. O pai, pra variar, não soube lidar com ela. Realmente, assim, e aí, todo esse conjunto criou uma série de problemas. Os irmãos também não souberam lidar bem com ela. E isso fez com que ela... Porque ela era que não tinha poder. Então todos tinham poder, menos ela. Então toda vez que tinha que sair foto dos heróis... Ela não fazia parte da academia. Pronto. Então tudo era separado. Se tivesse foto da academia, é da academia. Ela não faz parte da academia. O pai não deixava ela ir junto, participar de nada. Mas nem brincar com os outros irmãos ela podia direito. Ela realmente passou uma infância solitária. Mas ela não soube vencer isso ou... sei lá, conseguiu extrair alguma coisa positiva. Ele é completamente negativo. A trilha sonora é muito boa. Também às vezes você pensa assim, por que essa música agora? No primeiro episódio, eu pelo menos senti uma estranheza. Assim, tipo, por que tá tocando essa música agora?
Tô nem falando de letra, de nada, assim. Tô falando do momento que a música começa a tocar e porque é aquela música. Eu acho que do segundo em diante são 10 episódios. Tem que ser até um pouquinho menor. Mas são 10 episódios e eu acho que, com exceção do primeiro episódio, não que a música seja ruim, mas eu acho que destoa um pouco, pode ser um problema meu. Mas do segundo até o 10º, as músicas são muito boas e geralmente elas entram num momento bem bacana. Quando fecha o episódio tem sempre uma música final. Não, nem sempre. É sempre no final, pode reparar. Sempre no final ele fecha com uma música, ou próximo ao final. Próximo ao do final. Meio pro final vai rolar uma música diferente, nunca no início. Às vezes é mesmo pra chocar. De repente, por causa disso, a estranheza do primeiro episódio, porque não era algo que você estava esperando e aí causa um ruído. Eles usam a música de uma forma diferente. Causa um ruído. E aí nos outros episódios você já está acostumado, você compra melhor a ideia. É porque ela não complementa. A maior parte das vezes ela não está ali para simplesmente sublinhar uma cena, sublinhar uma fala, sublinhar um visual, uma luz. Não, ela está ali para ser ela. É diferente. E isso eu acho que é interessante. É um momento de catarse. Geralmente a música parece um momento de catarse do episódio. Isso é bem interessante. A direção está muito segura, muito legal. O cenário é bacana. As locações, os efeitos especiais são simples, mas são eficientes. São muito bons. As cenas de luta são não boas. É nada muito assim excepcional, embora tenha parte porque de eles futuro. devem ter gastado todo o dinheiro no macaco. Embora se fale de futuro, de umas coisas fantasiosas, o efeito especial, ele não é nada excepcional, mas eu acho extremamente eficiente. O roteiro, ele podia enxugar em alguns momentos, mas a Netflix, você sabe que eles têm que fazer pelo menos 10 episódios. Mas até eu gostei porque eles não fizeram o 13, que é um número meio catársico deles, que eles gostam muito de fazer 13 episódios. Fez 10, que eu já achei um ponto positivo, mas podiam ser 8 ou 9, mas é meio estranho. 9, não é? Fizeram 10 para ficar aquela coisa redonda, né? Mas os personagens são bem desenhados. O arco das histórias faz sentido, tem assim, os 10 episódios. Você consegue perceber todo o desenho dramático daquilo ali que vai se desenrolando. Tem culminância. Né? Não chega assim, tem um turning point, mas tem uns momentos de altos e baixos dentro do roteiro e que te prendem, né? Não chega até aquele final que fala assim, aquele gancho pro próximo, mas dá vontade de você saber, mas caramba, aconteceu isso, o que vai acontecer no próximo? Então, eu acho que é uma série que vale ser maratonada e vale assistir. Não chega a ser a melhor série que a Netflix já produziu, incrível, maravilhosa, mas são personagens que são heróis diferentes. Em algumas... Totalmente heróis disfuncionais, que não querem muito ser heróis, porque quando eles ficam adultos... essa palavra, em alguns produtos de marketing, eles colocaram isso, que essa é uma família com superpoderes e super disfuncionais. Porque realmente, é o que a gente está falando aqui. Você tem toda uma história, né, um plano de fundo de algo que vai acontecer, mas o grande cerne mesmo, pelo menos dessa primeira temporada, é justamente a relação entre eles aparando essas arestas desde que eles começaram a viver juntos. O que eu achei também interessante é que quando você está numa família disfuncional e você é disfuncional, você nunca consegue ser plenamente aquilo que você podia ser, na sua fase adulta. Você é uma eterna promessa. Então eles na infância são incríveis, são famosos, eles são história em quadrinhos, são bonecos, eles são heróis, eles são festejados. Eles adultos, nenhum deles conseguiu aproveitar em nada aquilo que eles viveram para o seu crescimento, amadurecimento, carreira, nada. Eles encontram-se na fase adulta completamente estagnados, perdidos, desajustados e ainda disfuncionais. Então aquela coisa daquela criança que na infância talvez tenha se sentido abandonada, assustada, depois se permanece e explode na fase adulta. Porque mesmo quando crianças conseguiu ter a vida resolvida, eles parecem que estão bem resolvidos como heróis, eles estão meio que curtindo aquilo ali. Por mais que tenha um sofrimento, eles estão vivendo aquilo ali. Na fase adulta, eles são sofrimento. Para eles, durante a infância, praticamente não tem sofrimento. Quando eles começam a entender que eles são heróis, eles meio que entubam. E estão curtindo aquilo ali, a fama. Depois tirar que eles foto, eles têm um monte de fãs. Boneco deles é feio. E aí eles não... Depois que eles começam a crescer, que eles começam a entender melhor o que está acontecendo, que aí começam a vir os problemas. Aí quando começa a série, eles não são nada especiais. São pessoas perturbadas, disfuncionais, sofrendo. Então o sofrimento deles
É algo marcante. Nos primeiros episódios, principalmente, depois eles vão melhorando um pouquinho. Até conseguiu seguir a carreira que ela queria, mas você percebe que mesmo seguindo a carreira que ela queria, ela tem os problemas Ela fala que ela consegue tudo o que ela quer, mas não quer dizer que ela está bem. Porque o que ela consegue não é exatamente porque ela merecia, mas porque ela usou o poder dela para conseguir o que ela queria. Então não é merecida, é diferente. Quando você usufrui de uma forma... Eu não posso falar do 5 e tu tá falando aí da 3? Não, tô fazendo uma análise psicológica. Não, mas eu ia fazer análise pelos psicológicos. Não, mas você é contado onde que ele veio, onde ele estava, né? Ele começa desaparecido. Então, assim, é bem legal. Tem o irmão, o número 6. Que é um fantasma. Que é um fantasma. Ele morre, ninguém fala na verdade como ele morre. Ninguém explicou, vai ter com certeza no futuro um episódio explicando como é que foi que ele morreu. Ele já, não sei se ele morreu criança ou adulto, também não fala, não temos a menor noção. Não foi criança, foi na adolescência. Eles comentam que foi acho que em alguns inclusive se separam quando ele morre. Alguma coisa assim. Deve ser um momento dramático pra eles. Então, assim, é um seriado legal, bacana, divertido. São super-heróis diferentes. É diferente do que a gente tá acostumado a ver. Assim, nessa época de super-herói, é diferente do que você está acostumado a imaginar do que seria uma família de super-heróis. E isso eu já acho muito legal, porque foge completamente da ideia de Marvel e da ideia de DC, foge... Não é escatológico como o Deadpool. Eu acho que eles conseguiram achar um nichozinho bem bacana. Até porque é baseado numa revista da Dark Horse, que é uma editora, é um selo que tem já, por características, apresentar uns produtos meio alternativos. Né? E aí é questão de gosto, se você acha melhor, se você acha pior, mas a Dark Horse já gosta de mostrar algumas coisas diferentes do que o grande público está acostumado. E eu acho que nesse ponto a Netflix conseguiu trazer bem esse estranhamento que causa, mas que dá vontade de você seguir. De novo, a gente não leu os quadrinhos, né? Então não dá pra falar assim, não, isso tá igual, isso não tá, mas... E você tem um super-herói que é gay. Né? Isso. Tem um super-herói gay, você tem uma série de questões, tem um super-herói que não curte o próprio corpo, né? É difícil de... Nossa, cômoda. Então você tem uma série de novos... de novas linhas, de novos desenhos assim, de personagens bem interessantes, bem fora do comum. Ele tem um pouco de violência, não chega a ser uma violência assim que espirra na tua cara o sangue, mas é uma violência bem explícita. É gráfica. E isso mesmo, gráfica. E os personagens estão bem ensaiados, passa bastante realidade nas lutas. A série é muito redondinha. Assim, muito competente. É uma série muito boa. Assim, a gente recomenda que você reserve um momentinho para você ver. Foi como a gente falou, não é a melhor série do mundo, mas é uma série que merece ser vista e eu pelo menos espero que tenha a segunda temporada. Tô esperando. Quero saber o que vai acontecer. Também tô ansiosa pra saber. Eles deixaram com um gancho que... deixou assim... Mais alguma coisa? Não, é isso, pessoal. Então... É isso. Até semana que vem. Não esquece de compartilhar. Não esquece de curtir. Não esquece de divulgar. Fale com seus amigos. Comenta aqui se você já assistiu. Coloca nos comentários o que você achou, se você concorda com a gente. Por exemplo, na terça saiu a nossa análise de Alita. E aí teve gente que colocou lá, eu acho que vale a pena. Eu acho que concordo com algumas coisas, concordo com outras. A ideia é essa mesmo, que vocês possam colocar lá pra gente. Sempre que dá, a gente responde. Né? Então, comenta lá. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, ou clica no sininho. Tá? Porque pelo menos uma vez por semana tem vídeo. A gente não sabe como vai ficar agora com as aulas, mas pelo menos uma vez por semana vai ter vídeo. E é isso. Valeu, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.